Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. É com alegria que aqui estamos mais uma vez para mais um programa, a abertura da palavra. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui com esta ferramenta de uma forma tão grandiosa. Nunca se imaginava em tempos passados ter com tanta facilidade uma ferramenta como esta, a internet, mesmo que faça parte da árvore da ciência do bem e do mal, mas nós estamos aqui, ocupando este veículo, esta ferramenta, de uma forma que a mensagem possa chegar em tantos rincões, em tantos lugares, e sem fronteiras, literalmente falando. Podemos estar agora mesmo entrando em um lar lá no outro lado do mundo, e agradecemos ao Senhor por este privilégio de poder trabalhar nesse tempo, nesta hora undécima. Como o irmão Brana falou, uma obra rápida, uma obra que estaria por toda a terra através de revistas, ele disse em seu dia, fitas, jornais, e ele não podia dizer através da internet, através do YouTube, mas nós estamos aqui, é uma realidade. Agradecemos ao Senhor e pedimos que Ele nos ajude em tudo, que nos dê um bom tempo em Sua presença. Nós estamos aqui para ter, mais uma vez, usufruir deste benefício que o Senhor tem feito, a abertura da palavra, e temos mais uma vez um assunto aqui, como na semana passada, nós falamos sobre os selos revelados em palavras, em símbolos e em realidade. Então nós estamos nos propondo para ter um tempo, alguns programas sobre a abertura desses selos, mas sem mesmo ter assim um cronograma de o primeiro selo, o segundo, o terceiro e assim por diante. Vamos falando conforme o Senhor nos inspirar e, claro, seguindo as pegadas do nosso profeta, que ele, antes de chegar no primeiro selo, passou por Deus escondido e revelado em simplicidade e veio para a brecha e assim foi progredindo. Eu tenho aqui ao meu lado hoje um companheiro, o irmão Samuel. Ele vai estar aqui comigo. Amém. E talvez mais me ouvindo, viu, irmão Samuel? Amém. Mas eu precisando de algum apoio, alguma ajuda, é bom ter o irmão aqui. Amém. E sabendo que, como o irmão está aqui assentado, tem muitos irmãos nesse momento em seus lares, em suas casas, no aconchego de seu lar e assistindo o programa. Então eu me sinto aqui mais protegido, né? Com um companheiro aqui do meu lado. Nós vamos dirigir ao Senhor uma oração e vamos ler a nossa primeira escritura, iniciando este programa esta noite. Amado Pai, Deus bendito, eu peço que o Senhor venha nos ajudar em tudo que vamos falar nesta noite, transcorrer algumas escrituras. O Senhor traga à nossa memória, Senhor, esta tão grande revelação que o Senhor guardou para esse tempo do fim, porque seria necessária. Era a necessidade da tua igreja, luz, revelação, clareza das escrituras, para alcançar fé essa de arrebatamento. E aqui estamos nós, Senhor, nos ajuda em tudo, dirige todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler a primeira escritura, ela se encontra em Mateus, capítulo 11, e esta escritura é uma das que o irmão Brana usou para falar sobre quando ele iniciou a pregação, debaixo daquela comissão que teve um encontro com aqueles 7 anjos lá em Tucson. Então veio a comissão, volte para Jeffersonville, é tempo que aqueles selos se abram. E antes de pregar primeiro selo, antes de entrar propriamente na revelação do que foram aqueles selos em símbolos, que João viu em símbolos, e conforme ele viu, ele escreveu em símbolos. E eu estava falando, irmão Samuel, na semana passada, que Jesus falou desses selos em Mateus 24. Sim. Ele falou em palavras e escreveu em palavras. Não usou a nomenclatura de selos, não está falando, eu vou falar para vocês do primeiro selo, mas ele falou do engano,
Sim. Ele falou de guerras, de rumores de guerras, quando sabemos que essas coisas estão aqui no quarto selo. Então, os selos em palavras, em símbolos, no livro de Apocalipse, e ele haveria de se cumprir, como vimos na semana passada, em realidade. E é algo muito grande, esses selos cumpridos, cumprindo-se em realidade. Bom, o irmão Branham, então, na mensagem, Deus escondendo-se, ou Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. É desta forma que está o título aqui? Vamos conferir. Porque nós sempre citamos, né? Deus em simplicidade. Mas o irmão Branham usou o título Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Então ele se ocultou em simplicidade e revelou-se na mesma simplicidade. E o selo, estes selos cumpridos, e no programa passado nós vimos os selos, fizemos um paralelo com os trovões, que é a mesma coisa. O irmão Branham falou, perguntaram, irmão Branham, estes trovões é uma coisa à parte dos selos? Ele disse, não, disso se tratavam os selos. Então, eu já quero entrar lá no programa do final, né? Mas vamos nos conter aqui para irmos progredindo no assunto, se o Senhor nos conceder. Vamos ler a Escritura, São Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ele ocultou dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Deus escondeu, ele fez isso de propósito, dos sábios, dos entendidos, e revelou aos pequeninos. O irmão Branham diz, aqueles que podiam aprender. Agora, aqui no livro dos selos, na página Revelação do Sétimo Selo, página 248, ou melhor, parágrafo 248. Nós lemos assim, 248. E agora, tão certo como me encontro na plataforma esta noite, eu tive a revelação que revelou. O irmão Branham, ele faz uma redundância aqui, né? Conseguimos colocar na tela ali? O sétimo selo, 248. E agora, tão certo como me encontro na plataforma esta noite, eu tive a revelação que revelou. Está de maneira tríplice que falarei a vocês pela ajuda de Deus, de uma parte disto. E então, passemos a isso primeiro. Aqui está a revelação, para começar. Eu quero lhes contar o que é isso. O que acontece é que esses 7 trovões que ele ouviu soar e foi proibido de escrever, é isso que é o mistério que se encontrava atrás desses 7 trovões consecutivos retumbando. Bom, nós lemos esse parágrafo no programa passado e, como eu estava falando, irmão Samuel, o irmão Branham, quando foi falar do sétimo selo, porque muito embora nós estejamos falando dos selos, 7 selos, a revelação se encontra no sétimo selo. Porque o sétimo selo que vai revelar o que foram os demais selos. Por isso nós começamos a falar e vamos para o sétimo selo. O irmão Branham, quando foi falar do sétimo selo, ele leu Apocalipse 8 e falou, aqui não existe nada, é meia hora de silêncio. Não existe um símbolo, diferentemente dos outros selos.
Mas quando ele vai para esse parágrafo que eu li, ele disse: eu sei onde está o segredo. Me foi mostrado. Está bem de trás daqueles 7 trovões ribombando. Então, o segredo da revelação dos selos, como vimos no programa passado, ele está em Apocalipse 10, porque Apocalipse 10 é onde se encontra os 7 trovões trovejando, ribombando. Apocalipse 10. João ouviu e 7 trovões soaram as suas vozes. E esses 7 trovões, cada trovão ia mostrar o que foram aqueles selos. O primeiro selo aconteceu lá no início. Aconteceu uma cena sem áudio, porque não foi dito: olha, está acontecendo o primeiro selo, um cavalo branco. Não, eles passaram, eles foram passando. Mas nos dias, aí está o segredo, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então se cumprirá o segredo de Deus, conforme ele já falou aos seus servos, os profetas. Então, tendo isso em mente, nós entendemos por que o irmão Brana colocou aquele título ali. Deus, ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Há 2000 anos atrás, ele se ocultou em simplicidade, num pequeno menino envolto em panos lá na manjedoura. E depois ele revelou-se na mesma simplicidade que ele já tinha se escondido. Aqui, para revelar os selos, ele vai se ocultar em simplicidade. Que simplicidade? Um americano de baixa estatura, um kentuckiano, um homem com um linguajar carregado de um homem da montanha, ocultou-se em simplicidade, mas ali, debaixo daquela comissão, volte para Jeffersonville e pregue sobre aqueles selos, ele está então revelando-se na mesma. Porque, como vimos no programa passado, Jesus escreveu, falou dos selos em palavras, em Mateus 24. João falou dos selos em símbolos, em Apocalipse 6. Agora o irmão Brana, ele está trazendo os selos em realidade. Porque, ora, quem que abriria os selos, né, irmão Samuel? O Cordeiro. Perfeito. Era o único digno. Lembra de Apocalipse 5? Sim. Ninguém era digno de abrir, né? João começou a chorar porque ninguém era digno. Então apresentaram: não, João, não chores mais. Eis aqui o leão. Perfeito. E ele olhou e viu um cordeiro. Mas ele havia pago o preço para poder então vir tomar o livro e revelar. Mas como que ele ia revelar? Ele não podia descer aqui na terra com aquele corpo que ele subiu aos céus, glorificado, e revelar. Não, ele usaria, conforme já havia sido predito, um profeta na terra. Isso é maravilhoso, não é? Perfeito. Teria que estar cumprindo exatamente as escrituras, né? Cumprindo as escrituras. Então, progredindo aqui o nosso assunto, nós vamos no primeiro selo, parágrafo 171. Eu não sei se agora nós conseguimos ter ali assim. Eu acho que eu que deixei para fora, deixei de fora ali a primeira citação, né? Primeiro selo, 171. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João em símbolo, parecido com uma escritura de igreja, para a igreja saber o que escrever. Ele simplesmente lhe mostra, disse: agora não conte exatamente o que é. Não desça, João, e diga agora, isso é exatamente assim, sobre o que está sob este 7º selo. Não desça e conte,
porque se eu contar isso a João, então no decorrer de toda a era, o plano inteiro seria interrompido. É um segredo, está vendo? Ele somente quer sua vinda. Ele disse, agora, e ninguém vai saber quando eu virei, eu simplesmente virei. Está vendo? Está vendo? É só isso. Não é da minha conta saber quando. Eu apenas estarei pronto, veja, de modo que ele disse. Então, João ouviu, porque a Bíblia diz que ele ouviu, e ele ia escrever o que os 7 trovões falaram. E quando ele ia escrever, ele foi impedido de escrever. Agora, se João fosse escrever tudo que ele ouviu, bom, e nós aprendemos que o segredo deste 7º selo, que contém todos os demais selos nele, quando o 7º selo... eu conheci um irmão, irmão Samuel, que ele dizia assim, eu não consigo entender por que o 7º selo se abre antes do primeiro. Porque a nossa mente vai pensar que, bom, então abre o primeiro, o segundo, e assim consecutivamente. Só que quem está abrindo no sentido de trazer a revelação de todos é o 7º selo em realidade, acontecendo. Porque eu pergunto, e eu sei que tu sabe responder, como que o Senhor desceria para revelar estes selos? Lembra que Paulo falou? O mesmo Senhor descerá do céu, feito com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Então, esta é a ordem, desceria com alarido. Então, ele necessariamente, nesse alarido, ele teria que revelar sobre os selos. Porque o alarido é isso, é uma mensagem que sai para reunir o povo. Então, João foi impedido de escrever. O que mais João podia escrever? Porque nós aprendemos que os 7 trovões, onde que eles estão? Eles estão ali em Apocalipse 10. Foi ali que João foi impedido de escrever. Se João escrevesse tudo que ele ouviu, ele ia escrever. E eu estava olhando e vi um homem sobre uma montanha e de repente houve uma grande explosão e apareceu uma espécie de nuvem formada por 7 anjos, e esse homem foi tirado do chão para estar com esses anjos. Ele ia escrever tudo isso. Nós ia ter muito mais escrituras em Apocalipse 10. Quantos capítulos teria o Apocalipse? Sim. Mas quando ele ia escrever o que os trovões falaram, não escreva, João. E ele foi impedido de falar. Até mesmo o que ele ouviu, ele foi impedido de falar. Porque nós fizemos leitura ali, que o irmão Branham disse, foi dito a João, João, não desça lá e fale nada desses trovões. Aí João vinha e dizia, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ele guardou aquilo em seu coração. Não era tempo, porque o tempo seria nos dias da voz do 7º anjo. Então, que grande tempo que nós vivemos. As pessoas, em sua simplicidade e ignorância, eu recentemente, irmão Samuel, eu vi um comentário maldoso de um homem que se julga tão sábio, dizendo, olha aqui uma foto da biblioteca de William Branham, olha aqui como ele estudou o livro do Dr. Smith, Yuri Smith, algo assim, mas o irmão Branham fala exatamente disso nos selos. Ele disse, eu fui lá e estudei algumas coisas que o Dr. Smith falou, e ele cita nomes lá, e eu vi os escritos deles, e então o Espírito Santo veio e começou a colocar as coisas no seu devido lugar. Sim. Então, algumas pessoas julgam que foi tudo um feito do irmão Branham. Não, ele era um homem super estudado, não, um homem super inteligente, não, ele era um homem rendido. Perfeito. E por estar rendido, Deus pôde trazer a revelação do dia
entregar para ele da maneira que ele entregou, de maneira tão fiel. Agora, olhando sobre esse Deus escondendo-se e revelando-se em simplicidade, eu quero ler em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Como que as coisas de Deus se cumprem e as pessoas não veem, porque esperam uma coisa muito grande. E Deus, conforme já falamos várias vezes aqui, ele esconde-se. Quando ele se esconde, o grande olha de maneira tão altiva que não consegue vê-lo. Ele se esconde em simplicidade. E ele se revela na mesma simplicidade. E ele continua não vendo nada. Veja aqui em Mateus 16, versículos 27 e 28. Jesus está dizendo aos seus discípulos, ele fala assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bom, Jesus faz uma declaração tremenda aqui, né? Ele diz assim, ó, eles estavam ali reunidos, ele diz, há alguns dos que estão aqui que não verão a morte, senão antes de ver o Filho do Homem vir em glória no seu reino. Daí no capítulo 17, ainda de Mateus, versículos 1, 2 e 3 diz, 6 dias depois, ou seja, depois daquilo, depois desta afirmação, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. O irmão Brana disse que isso que Jesus falou aqui, ó, aconteceu 6 dias depois. Agora, Deus cumpriu o que falou e eles não se aperceberam do cumprimento. Veja em São João, capítulo 21, versículo 20. São João, capítulo 21, versículo 20. Do 20 até o 24. Isso aqui já foi depois da ressurreição. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Perdão, não foi depois da ressurreição, né? Eles estavam ali com Jesus. Sim, foi depois da ressurreição. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse discípulo é João, ele está escrevendo dele mesmo. Sim. E Jesus falou, tudo bem, Pedro, segue-me tu, cumpre o teu ministério, e se eu querer que este aí, que era João, né, que ele fique até que eu venha. Então saiu dito, ó, João, ele vai ficar muito velhinho talvez, mas a segunda vinda vai acontecer e ele não vai morrer. E João morreu, foi o único discípulo que morreu de morte natural, depois que veio da ilha de Patmos. Então, sabemos disso. Onde que se cumpriu o que Jesus disse, né? Que se eu quero que ele fique até que eu venha. Porque ele viu, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor
E João viu estas coisas. É maravilhoso ver o cumprimento da palavra, não da forma humana, porque nós queremos que as coisas se cumpram mediante a nossa compreensão. E devido a isso, irmão Samuel, muitos não conseguem ver o cumprimento das Escrituras porque querem que as coisas se cumpram assim. Primeiro 1, depois 2, 3, 4. E Deus não cumpre as coisas assim. O irmão Branda fala, por exemplo, ele fala de eras, selos, trombetas e taças que estão entrelaçados. Sim. Então uma parte acontece aqui, outra acontece ali, outra acontece lá, na revelação. E o livro de Apocalipse, ele também se cumpre como um relâmpago, não como uma coisa assim, uma cronologia que o homem faria, como um documentário. Mesmo alguém que vai escrever um livro, contar uma história, desenvolver um drama, às vezes demoramos a entender, porque aquele que compôs, como que se diz? O compositor, ou quem escreveu o livro, ou quem faz um filme, como é que é? O diretor, o diretor. Vamos dizer que existe 3 fases da vida lá do autor principal. E aparece ele um senhor já. Mas vai contar a história dele desde a infância. Mas aquele autor começa a mostrar por vários ângulos. E o maior autor que existe e o maior compositor que existe é o nosso Deus, né? Por isso o irmão Branda pregou: Deus é o seu próprio intérprete. Agora, foi Paulo que disse, ele falou aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, eu até pedi para colocar na tela ali, porque Paulo era um homem estudado, Paulo era um homem culto, Paulo era um doutor, estava sendo treinado ali na doutrina dos fariseus, e ele é um grande doutor, conhecedor da lei, treinado pelo melhor professor que havia em Israel. Quando a revelação veio para ele, quando ele teve um encontro com a coluna de fogo no caminho para Damasco, ele teve que reler todo o Velho Testamento e ajustar ali o foco dele, porque era muito diferente do que ele tinha aprendido. O problema é que as pessoas vêm para a mensagem com muita concepção denominacional, teológica, e ao invés de abrir mão do que tem, querem ajeitar as coisas, agregar, querem adicionar a mensagem ao seu conhecimento já. Mas não foi isso que Paulo fez. Olha o que ele diz aqui aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela experiência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então, alguém que deseja ter a revelação de Cristo deve colocar a sua concepção humana, teológica, intelectual, denominacional na lata de lixo, para que possa aprender com Cristo, com os pequeninos. O irmão Branda disse, quando Jesus disse os pequeninos, ele estava dizendo aqueles que são capazes de aprender. São capazes de aprender. Agora, eu quero ler alguma coisa aqui, irmão Samuel, trazendo João Batista em cena, porque na primeira vinda do Senhor Jesus, e todo judeu, todo entendido, todo estudante, ele sabia que o Messias não apareceria sem antes um mensageiro lhe apresentar. E a Bíblia falava que esse mensageiro seria um anjo que prepararia o caminho. Está lá em Malaquias 3.
Eis que envio o meu anjo. Isto, Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento e está lá. E tem um espaço entre Malaquias e a chegada do Messias, que foi Jesus, um espaço aí de 400 anos. Eis que eu envio o meu anjo que preparará diante de mim o meu caminho. Veja que até mesmo os discípulos que já andavam com o Messias, eles perguntaram para Jesus, quando eles começaram a ver, e Jesus operava sinais e demonstrava coisas, como na transfiguração, mostrando que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Quando aquilo veio assim e eles compreenderam de maneira cabal, lembra do que eles perguntaram para Jesus? Então, mestre, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Tipo assim, nós estamos vendo que tu és o Cristo e tu veio e se apresentou sozinho. Daí Jesus disse, não. Na verdade, Elias virá primeiro, mas digo-vos, Elias já veio, que falava de João Batista, e fizeram dele o que queria. Então, segundo a concepção humana, teológica dos fariseus, as boas denominações do dia, segundo eles, esse anjo que viria preparando o caminho para a chegada do Messias, eles criaram uma ideia que ele seria um anjo resplandecente, porque a Bíblia falava desse anjo derrubando todos os montes, cobrindo todos os vales, e eles diziam, irmãos, quando esse anjo chegar, ele vai fazer com o dedo assim, ó, esses montes aqui ao redor de Jerusalém vão ser todos exterminados. Ele vai cobrir todos esses valados aqui e nós vamos plantar milho por essa terra toda aqui. O irmão Brana fala, né? Eu vou ler aqui, onde o irmão Brana fala isso, perguntas e respostas. Eu só quero recorrer a uma escritura antes aqui, como que Deus traz as coisas de maneira tão simples, tão pequena, aos olhos humanos. Quando Deus vai fazer algo, e Ele diz que vai fazer algo grande, diz o irmão Brana, é grande aos seus olhos, não ao olho do homem. Porque eu creio que é Isaías, talvez eu passei para os irmãos ali. Sim, Isaías capítulo 40, versículo 3. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, eu imagino a empolgação dos pregadores quando tomavam essas escrituras aqui, e podiam aqui trazer um quadro tremendo aqui, né? E a Escritura também dizia, então virá o Messias, e ele virá o seu templo, irmãos, o Messias vai parar bem aqui na porta da nossa igreja. E o anjo, aquele anjo poderoso, estará do seu lado. Agora, quando vem o anjo, está atolado até os joelhos no Jordão, um homem sem educação nenhuma, sem nenhuma, não era um ser polido, sem nenhuma aptidão teológica, mas sua palavra era cortante, certeira e escriturística. Porque, ora, quando perguntaram para ele, és tu o Cristo? Ele disse, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia o seu endereço na Bíblia. Perguntas e respostas sobre os selos, 237 e 238. Vai ser colocado na tela ali, irmão Samuel, mas eu vou pedir para o irmão ler para nós aqui. Podem colocar a leitura, mas o irmão Samuel vai ler aqui. Então ele vai ser a voz por detrás das escrituras aqui, né? É o 237 e o 238 aqui, ó.
237, 238. Amém. Eles disseram, haverá um. Quando este homem vier, ele apontará o dedo e moverá montanhas. E todos os lugares baixos, as covas, serão elevados. Então todos, isto é, todos os lugares ásperos serão alisados. Irmão, nós plantaremos milho em todo o campo por aqui. E vamos fazer grandes coisas quando este homem vier, está vendo? Estavam esperando que Deus pegasse a manivela e a virasse, baixasse o corredor, dissesse, desce tu, grande precursor do meu Messias. E então, logo que ele tivesse ido, eles o puxariam de volta e seu ministério estaria terminado. Virariam a manivela e o fariam baixar novamente, e o colocariam bem aqui ao lado do seminário e diria, muito bem, meu filho amado, desça e lhes diga, está vendo? Que coisa! Então, esta foi a ideia que eles criaram, a concepção que eles tinham. Quando se cumpriu, eles não conseguiram conectar as Escrituras, que João Batista era o cumprimento. Aquele homem lá na beira do Jordão, falando sobre serpentes, sobre víboras, sobre machado, árvore, raça de víboras. Não tinha aparência de anjo. Mas Jesus, quando foi se referir a João, ele disse, que fostes ver no deserto? Um homem bem vestido? Eles disseram, não, vocês foram ver um profeta? Digo-vos, mais do que um profeta. Ele é aquele de quem está escrito, diante da minha face envio o meu anjo. Agora, as pessoas dizem, é muito falado sobre o sétimo selo. O sétimo selo, o sétimo selo. Bom, o sétimo selo é a vinda. Mas eu pergunto, como que a vinda se desenvolve? Como falamos, né? A vinda tem início, meio e fim. E o fim do processo da vinda que iniciou com alarido é o arrebatamento. Então, esse sétimo selo, que está revelando os demais selos, que está dizendo que é o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Quando chega no sétimo, ele diz, bom, ele omitiu, mas eu estava lá na montanha e de repente aquela constelação de anjos veio e ele começa a contar da visão das 3 puxadas e espera que aquele que é eleito, aquele que tem percepção profética, compreenda estas coisas. Então as pessoas dizem, o sétimo selo, vamos ler o sétimo selo, o que é que tem no sétimo selo? E esquecem-se que antes do irmão Branham pregar os selos, ele pregou, como já citamos, Deus ocultando-se em simplicidade, logo revelando-se na mesma. Eu quero ler aqui perguntas e respostas dos selos 264. 264. Eu vou ler aqui um pouquinho antes, só para fazer um breve contexto aqui. Mas vocês se lembram quando ele me levantou lá e disse, esta é aquela terceira puxada, e ninguém a conhecerá. Vocês se lembram disso? A congregação diz amém. Visões nunca falham, elas são perfeitamente a verdade. Agora sim, pode colocar na tela ali o 264. Eu estou lendo em uma coisa e falei outra, né? Mas o que eu li aqui é exatamente o que eu citei para o irmão Samuel. Que ele está falando daquela terceira puxada. Eu tenho que ir na perguntas e respostas sobre os selos. 264, irmão João. É exatamente o que vocês colocaram aí. 264. Não, eu anotei errado o parágrafo aí. Qual que vocês têm ali
assim. E eles não entenderam. Deixa ali que eu leio na tela, irmão. E eles não entenderam, nem os discípulos entenderam. Veja, isso mesmo, ó que coisa, simplicidade, seja humilde, veja, desça diretamente quando Deus promete algo grande. Era isso que eu queria falar. Quando Deus promete algo grande, veja, é grande a sua vista. É grande a maneira de Deus. O senhor citou ali. Eu citei antes, né? Citei antes. Eu só não lembrava que tinha colocado ali para ler. É grande aos olhos de Deus. Agora sim, é o sexto selo 371, irmão João. 371. O sexto selo 371. Estas não são as minhas ideias a respeito disso. Isto não é o que eu tenho pensado. É completamente a parte de mim. Digo solenemente, o Espírito Santo sabe. E esperem, querendo o Senhor, amanhã à noite quero lhes mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo aqui mesmo nesta reunião. Duvido muito que chegaram a vê-lo, ou não. Vejam, o que tem acontecido. É algo que tem estado bem aqui diante de vocês e tenho esperado cada noite que isso se manifeste, que alguém diga, eu vejo. Estão vendo? Então, olha, o irmão Branham está dizendo, algo muito grande está acontecendo aqui. E ele diz aqui no sexto selo, eu espero amanhã à noite mostrar para vocês. E as pessoas, né, e se nós formos lá ler o sétimo selo, a conclusão humana é, não foi revelado. Mas se nós seguirmos exatamente o que o Espírito Santo está mostrando, foi revelado de uma maneira que a mente ungida e revelada consiga compreender. Porque estava ali diante deles. Deus, escondido atrás de um pequeno vaso, e revelando a sua palavra. E hoje ele está escondido em um povo. E a sua palavra continua sendo revelada. Não, irmão Samuel, está tudo revelado. Nós não estamos revelando mais nada. Estamos revelando, Deus em carne. Porque uma parte é a revelação do púlpito, sendo falada, sendo pregada. Mas a verdadeira revelação é manifestada em carne. Assim como o irmão Branham estava ali diante deles. Cristo manifestado em carne. E agora Cristo manifestado em sua igreja. Chegando à conclusão aqui, bom, nós temos bastante tempo ainda. Perguntas e respostas, parágrafo 9. Eu pelejei para achar esse parágrafo aqui na semana passada e não encontrei. Mas ele está aqui. Ó. É uma repetição daquilo que já foi falado ali. O profeta diz, e então também, sabendo que coisas estão acontecendo bem no meio de vocês, vejam que eu estou somente, eu sei que vocês não percebem isso. Veja, ele está falando isso para a igreja dele, está falando isso para um povo fiel que estavam ali na ponta dos pés, fazendo uma comparação, e procurando captar e entender o que estava sendo pregado. E agora o profeta vem e diz assim, ó, eu sei que vocês não percebem. Eu estou convicto de que vocês não percebem. Vejam, e você diz, irmão Branham, o irmão dizer uma coisa dessas é duro. Eu sei que é. Agora no sétimo selo, 401. Vamos lá, 401 do sétimo selo, bem no finalzinho aqui, né? 401. E agora estamos agradecidos a Deus pelo que nos mostrou. Estive sentado num cômodo lá por 8 dias. E a mensagem que acabei de lhes explicar, porque diferentemente que alguém pensa que o irmão Branham recebeu as visões lá quando os anjos chegaram para ele, ou recebeu a informação, a revelação, não, ele recebeu somente a comissão.
volte para Jeffersonville. É hora que aqueles selos se abram. Então ele veio, e estando ali em oração, em meditação, foi onde ele diz que ele recorreu a livros como daquele Dr. Smith e outros. Então, a coluna de fogo vinha pendendo sobre ele e começava a abrir as escrituras e mostrar e encaixar uma com a outra. Voltando ao parágrafo ali que nós estávamos com ele lendo, e agora estamos agradecidos a Deus pelo que nos mostrou. Estive sentado num cômodo lá por 8 dias, e a mensagem que acabei de lhes explicar, muitos de vocês aqui entenderão. E prometi que havia algo acontecendo, espiritual, o tempo todo. Entenderam é com um M no final ou com... Com M. Entenderam. 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 Ele não está dizendo assim, ó, muitos de vocês entenderam. Ele está dizendo assim, ó, muitos de vocês aqui entenderão. Futuro. Porque ele disse assim, ó, eu sei que vocês não entenderam, eu sei que vocês não captaram. Mas aqui ele diz assim, porque ele está terminando aqui, ó. Inclusive essa parte aqui, ó, foi gravada no hotel. Foi o irmão Brana gravou uma partezinha do 7º selo no hotel e foi colocado junto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui termina o que foi pregado no tabernáculo, página 528. Depois o 7º selo continua, porque o irmão Brana achou melhor gravar uma parte e ele até orientou que excluísse a parte final da pregação do 7º selo, do que aconteceu no tabernáculo, e colocasse essa parte gravada. Porque, agora eu penso, né? Eu penso que ele pensou que ele falou demais. Porque o anjo disse, não explica muito. Não fala muito sobre aquela terceira puxada. Como disse Daniel lá no capítulo 12, como o Senhor disse para Daniel, os sábios entenderão. Sábios aos olhos de Deus, né? Perfeito. Correto. Então, assim, ele está falando aqui, eu vou voltar no 401, pode colocar na tela ali, porque isso aqui é muito importante. E agora estamos agradecidos a Deus pelo que nos mostrou. Estive sentado num cômodo lá por 8 dias, e a mensagem que acabei de lhes explicar, muitos de vocês aqui entenderão. Olha ali como é que está. Muitos de vocês aqui entenderão. E prometi que havia algo acontecendo espiritual o tempo todo, que eu tinha certeza que vocês estavam falhando em ver. E aqui está o que é. É a absoluta vindicação desta interpretação das Escrituras sendo enviada por Deus. Quando Deus interpreta a sua palavra, ele não interpreta explicando. Ele interpreta cumprindo. Perfeito. Então, esta é a absoluta vindicação desta interpretação das Escrituras sendo enviada por Deus. Eu tinha um último parágrafo, mas vou deixar sem, porque daí nós íamos entrar já em outro aspecto. Então, algum comentário, Samuel, do Pastor, que nós tivemos essa noite? O senhor falou de tantas coisas maravilhosas que nós ouvimos, mas eu guardei algo assim peculiar, assim, que eu acho que isso é uma junção perfeita e que muitos falham em entender. Como que a palavra está conectada àquilo que o senhor disse sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele falou dos 7 selos em São Mateus, e aí o senhor traz o quadro de que João, ele escreveu e na voz do 7º anjo se cumpriu. Eu achei isso perfeito, como é conectado perfeitamente, porque a mensagem do 7º anjo é uma mensagem de cumprimento. Amém. O que o senhor trouxe sobre a abertura do 7º selo, a maneira que Deus se esconde em simplicidade e da mesma forma simples se revela, revela as suas escrituras, a sua palavra. Então isso é sobrenatural. O senhor falou uma ocasião, eu guardei, nunca me esqueci, sobre o 7º selo. O senhor fez aquela comparação do livro, o rolo do livro, como era antigamente.
e o senhor, numa pregação, o senhor deu esse exemplo. O senhor enrolou assim um papel e então quando o senhor enrolou aquele papel, o senhor fez o exemplo, né? O primeiro selo, o segundo sobrepondo o primeiro, o terceiro e assim sucessivamente até o sétimo e sobrepondo todos eles. E o primeiro a ser aberto é o sétimo. É o sétimo. Rompe o sétimo e vai rompendo os demais. Exatamente. Isso é maravilhoso, porque nós queremos, nós assim, se colocando no contexto, né, como um estudante, comparando uma coisa com a outra, e de repente se encontra com uma declaração do irmão Brana, dizendo, não, ele omitiu, ele não pode revelar porque é a sua mera vinda. Ele não revelou. Ou o irmão Brana vai ter que voltar para revelar, ou julga-se que é tão somente a vinda no sentido como denominacional espera, então, o evento final, a transformação de corpos, né? Mas veja, era um segredo muito grande. Os anjos, quando viram no céu, eles fizeram um silêncio reverencial. Eles não esperavam que ia acontecer aquilo. Quando o sétimo selo foi aberto e houve silêncio no céu por meia hora. Veja, a meia hora de silêncio, no programa passado eu falei, a meia hora de silêncio começou em 28 de fevereiro de 1963. Perfeito. Nós estamos nesta meia hora de silêncio no céu, não na terra, porque na terra os trovões rugiram, retumbando, e como uma explosão de fogos, era o parágrafo que eu ia ler ali, que o irmão Brana diz que é como uma explosão de fogos. As eras ali. Que vem luz sobre luz, e os selos é como um estrugir de trovões, que vai se acentuando. Então, muito maravilhoso isso, e como eu creio que no programa passado eu fiz um julgamento que talvez eu coloquei coisas demais, e talvez então necessitou voltar nesse alguns tópicos, mas isso é tremendo, isso que você falou ali. Jesus falou dos selos em palavras, João em símbolos, e depois veio em realidade, em cumprimento. Perfeito. E é desta maneira que o Senhor faz todas as coisas. Vamos orar nesse momento, agradecidos ao Senhor. Querido e amado Deus, te damos graças, Senhor, por tua bondade, por tua graça e revelação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos tão fiéis, ó Pai, submissos, Senhor, e rendidos a Ti, sabendo que o Senhor escondeu de tanta gente grande, Senhor, capazes de tomar isso, Senhor, com uma habilidade tremenda, mas aprouve ao Senhor a cuidar desse pequeno rebanho e simples pastores, como foi tão simples nosso profeta, e a continuidade da simplicidade continua, Senhor, e aqui estamos nós, com este grande poderio em nossas mãos, em nossas mentes, em nossos corações, a Tua palavra se cumprindo cada vez mais, Senhor, saindo do livro e tornando-se carne, até que um dia exploda naquele novo corpo, quando os mortos ressuscitarão primeiro. Este poder vivificador que veio à terra, Senhor, para executar estas obras. Pai bendito, abençoa cada irmão, cada irmã que nos acompanhou nesta noite, abençoa cada lar. Nós pedimos por Tuas ricas bênçãos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Samuel, por ficar aqui me ouvindo. Amém. Uma honra para mim. Foi bom ter alguém aqui que a gente possa compartilhar, né? O que estava falando. Deus abençoe. Obrigado, irmão Alcindo, irmão João Pedro na técnica, também o pastor Ezequias que está por aí. Deus abençoe. Um grande shalom a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.